Quando a gente assiste filme, a gente ouve muito aquela frase dizendo: tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Mas a situação se modernizou e hoje não só o que é dito pode ser usado, mas o que é escrito no WhatsApp. É muito importante ter cautela com o que se escreve, porque o que se tem visto nos tribunais é que conversas de WhatsApp têm sido provas muito interessantes para as pessoas que são prejudicadas, ofendidas ou de alguma forma se pleiteia questões trabalhistas, questões cíveis, questões de família, questões até mesmo criminais. A pessoa às vezes num primeiro momento está ali inocente, conversando com a outra sem maiores pretensões, mas lá na frente aquilo pode ser usado contra ela. Veja, por exemplo, um caso de pensão alimentícia. Um casal vive ali normalmente, a pessoa está sempre mandando mensagem ali ou para o seu cônjuge ou até mesmo em um determinado grupo de amigos, de familiares, e é o tipo de pessoa que gosta de ostentar um patamar financeiro, às vezes elevado. Quer ali o tempo todo mostrar que tem dinheiro, que come em determinado restaurante, que faz determinadas coisas. Aquilo, depois, se tem um processo ali de pensão alimentícia, algo desse sentido, é prova mais do que suficiente para se demonstrar que a pessoa não está passando por uma situação financeira difícil. No caso de grupos também, é importante ter cuidado com o que se diz. Eu já vi casos de trabalhadores que foram dispensados das empresas por justa causa, justamente porque falaram besteira em grupo de WhatsApp. A pessoa está sendo injustiçada pelo empregador, se sente ofendida, quer fazer algum tipo de queixa. Onde ela vai fazer essa queixa? No grupo de WhatsApp da empresa. Meu patrão é isso, meu patrão é aquilo, essa empresa é uma droga, ninguém presta, é um absurdo. Não use esse tipo de aplicativo como meio de desabafo, de demonstrar ali sua insatisfação. E não só o WhatsApp, aqui a gente pode falar como rede social como um todo, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, todos. São meios suficientes de se demonstrar em juízo que se tem uma situação ali que está acontecendo. Agora, o modo como é produzida essa prova é importante ter cuidado também. Por exemplo, quando você faz o backup de uma conversa de WhatsApp, você vai salvar como texto. Tem um botão lá do WhatsApp que mostra salvar conversa e fazer backup da conversa. Aquele modo em que se salva a conversa vai demonstrar que você salvou um texto. E o texto é 100% editável, basta colocar em qualquer aplicativo de edição de texto, simplesmente a pessoa pode alterar o teor. Então, às vezes você passou por uma situação difícil, precisa guardar aquilo como prova, não é muito aconselhável que se use este método para apresentar na justiça um texto de backup. Às vezes você salva aquele texto, depois apaga a conversa de WhatsApp, só tem aquela pessoa falar, mas ele editou, e aí fica difícil provar o contrário. Agora, quando você dá o print da tela, salva como imagem, a edição fica mais difícil. Então, é mais aconselhável que se salve as imagens, os prints das telas, das conversas que tem, em que demonstra qualquer tipo de situação que gere prova na justiça. E o meio mais eficaz e que não gera nenhum tipo de controvérsia, a não ser que haja uma fraude, é a questão da ata notarial. Você vai pegar seu celular, levar até um cartório de notas e pedir que ali se faça um registro do conteúdo daquela conversa. Como o cartório tem fé pública, aquilo vai ter uma eficácia muito maior como prova. Então, a opção 1, salvar como texto, não é recomendável. Opção 2, deu o print da tela, mas preferiu não ir ao cartório, pode-se usar aquilo como prova, mas é importante não apagar a conversa do celular, porque lá na frente, se for necessário alguma perícia, algo que se averigue a fundo, tem ali a prova. E a opção número 3, apresentar ao cartório e depois de registrada a ata notarial, colocar aquilo no processo, que será uma prova muito mais contundente. Lembrando que serve para diversas hipóteses, tanto para meios de defesa da pessoa que às vezes está sendo processada injustamente, quer se defender, demonstrando que às vezes está ocorrendo alguma inverdade nas alegações ou coisa do gênero,
quanto para a pessoa que está sendo atacada de alguma forma. Às vezes tem algum tipo de ataque por dano moral, em que se tem uma atitude racista, preconceituosa, ou às vezes se demonstra ali uma prova em uma ação trabalhista em que se mostra ali que se comprometeu a pagar algo, que trabalhou em uma determinada jornada, questões de família, em que se vê o rendimento da pessoa, dá para caracterizar quanto ela ganha, como é o estilo de vida dela. Então é uma infinidade de questões que podem ser provadas e hoje é importante ter cautela com o que se escreve, com o que se diz e com o que se publica no WhatsApp, tanto em conversas particulares quanto em grupos.